Olá, queridos irmãos. Aqui é a missionária Johanna Coelho. Eu vou contar um testemunho que a nossa irmã Eliana enviou para nós aqui no nosso WhatsApp. Preste bem atenção nesse testemunho. Como que o diabo age na vida das pessoas e como também Deus resgata. Ela traiu, manipulou, ela errou. Mas Deus a resgatou. Preste atenção, irmãos. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eliane. Pode me chamar de Lia. Eu tinha 19 na época, quando minha mãe me casou. A gente tinha já um menino, o Elton, com 1 ano. Então, desde que eu tinha 15 anos, ele gostava de mim, porque a gente se conhece desde criança. Ele com 13 e eu com 7. Ele sempre foi muito gentil, amoroso, maravilhoso. Aí namorávamos. Eu com 16, já tive um filho dele com 18 e continuávamos apaixonados. Porém, a mãe dele sempre implicava um pouco com os ciúmes dele. Mas ele sempre foi muito maravilhoso comigo e com o filho. Tivemos outro filho, Emerson. Aí ia tudo muito bem, até que pareceu uma família grande para morar perto da gente. Minhas 2 irmãs, uma já falecida, começaram a namorar os 2 irmãos dessa família. Aí um terceiro desses irmãos gostou de mim, só que eu era mundana mesmo, não gostava de crente, bebia, usava roupas inadequadas, mundana mesmo, xingava o tempo todo, mas mesmo assim ele me amava e eu gostava muito de dinheiro. Aí, eles começaram a fazer um pequeno negócio de creme. E minha irmã mais nova começou a trabalhar com eles. E me chamou dizendo que eu ia ganhar muito dinheiro com as vendas. Assim eu fui. Comecei realmente a ganhar dinheiro. Todo dia ia trabalhar sem necessidade alguma. Deixava meus 2 filhos com a avó e com o pai. E eu desobedecer meu marido tão bom comigo e continuei na desobediência. Muito devassas nas minhas roupas e muito magra, um corpinho lindo para quem já tinha 2 filhos. Aí um dos irmãos começou a me elogiar. Me rodeou com tantas falsas promessas que traí meu marido. E me envolvi mesmo. Fiz meu marido sofrer. Eu fui uma safada, uma mulher sem coração. Hoje sinto tanto arrependimento. Eu resolvi sair de casa. Olha que horrível. Só que eu amava ele, mas o dinheiro que estava ganhando era tudo novo. Eu queria experimentar essa vida que estavam me oferecendo. Minha irmã me oferecia esse rapaz. Me oferecia e dizia que iria largar a mulher porque não amava mais ela. Eles eram casados no civil. Sempre foram solteiros, mas moravam juntos. Tiveram 5 filhos. E o pequeno negócio deles foi crescendo. Comecei a ganhar mais e mais. Só que eu dava atenção para os meus meninos somente aos sábados e domingos, pois eram e saí até hoje são adventistas e não trabalham nos finais de semana. E foram assim, passando os anos e o meu marido arrumou outra, pois não era crente. E dizia estar sofrendo muito. E que ia arrumar uma mulher e começou a frequentar uma igreja. E conheceu a Lúcia. Ficaram juntos, morando 6 anos, ele e os meninos. E ele, durante esses 6 anos, ele dizia: Lia, Eliana, a hora que você quiser, eu largo ela e volto para você, porque ainda te amo. Mas se você não quiser, vamos nos divorciar, pois são 6 anos sem você. Então, tinha outra mulher de olho nele. Já diziam que ela fez até macumba. E tomou ele essa que ele estava sendo, que as 2 moram aqui bem pertinho de mim hoje. Aí quando fez 6 anos de separado, eu ainda tendo relação com outro, ele resolveu querer o divórcio, porque a mulher que tomou ele da outra exigiu dele o divórcio, dizendo ela que queria casar com ele. Então fiquei grávida e com 6 meses de gravidez senti dores de parto, porque já tinha perdido 2 crianças desde outro que começou.
a maltratar, a me humilhar muito. E nunca abandonou a mulher que mora até hoje. Só queria meu dinheiro. Tomava todo o meu dinheiro. Só queria sexo e dinheiro. Vinha de tarde ter sexo e dinheiro. E era grosso, sem amor, mentiroso, fingido. Vivia no mundo do jogo. Saía com outras e eu louca por ele. E ele também parece que combinou com a mulher que estava com meu marido. Porque na mesma época que ele exigiu dele o divórcio, ele também disse assim: olha, divorciei dele, pois vocês estão separados há 6 anos. E eu não aguento ver você indo para Paparipe. Vamos alugar uma casa para você vir para perto de mim, pois não quero você perto do seu marido. E nisso nunca saia de casa para me assumir. O inferno aumentou. Ele era ciumento, possessivo, não deixava eu sair sozinha. Me xingava de todos os nomes que vocês podem imaginar. Vivia uma vida de cachorrinha. Eu era prostituta dele, porque eu, com raiva que ele me traía, arrumava outro também. E tinha sexo. Mesmo, eu era louca por sexo, não estava nem aí para Jesus. Vivi longe do meu Salvador, do meu Redentor, anos e anos. Eu continuei com ele mesmo com outra, porque toda a família me apoiava e gostava de mim. Todos os irmãos, eram 11, gostavam de mim. A mãe dele era boa comigo, mas ele era falso, me traía descaradamente. A família dele não deixava eu saber das nojeiras dele, sabe? E nisso tive meu filho com ele, pensando que um filho iria segurar ele. Ele queria um filho pensando também que iria me segurar. Oh, engano. Eu queria que fosse menina, pois ele tinha 5 meninos e eu 2 meninos. Ele era ruim, me proibiu de eu ver meus filhos com meu outro marido. Nunca passou um ano novo comigo. Eu chorava muito, sentindo solidão. Nenhuma época de festa ele ficava. Sumia, que ninguém sabia onde ele estava. Começou um inferno. A mulher dele querendo me matar. Aí o meu marido foi na maternidade no dia que dei à luz ao meu filho. Tínhamos 6 anos de separado. Aí ele disse: oi, você está bem? Eu consegui entrar porque eu disse que eu era o pai, com os olhos cheios de água. E disse mais: olhe, volta para mim, Eliana, pois ainda te amo e perdoo você. E vamos embora, terminar de criar nossos filhos. Emerson veio comigo e está te esperando. Aí comecei a chorar também, porque eu estava apegada ao dinheiro e ao outro homem que só me usava. Venha, pois ainda estamos casados. Olha, se você não vir comigo, vou casar com a outra que eu estou. Deixe esse garoto aí, abandone ele. Aqui alguém cuidará dele. Eu disse: não posso fazer isso, pois eu o amo muito. Ele é o meu filho também. Essa conversa dentro da CTI, pois o bebê nasceu pequeno, com 2 quilos. Aí, nós dois nos afastamos de uma vez. Meu coração partiu. Desci e fui ver o Emerson, mesmo com a roupa da maternidade. Porque eu amava muito o Emerson, que hoje mora aqui comigo e já está com 24 anos. Nessa época que nasceu o bebê do outro homem, Emerson já tinha feito 10 anos, dia 6/2 de 2007. E o bebê nasceu dia 10/2 de 2007. João Vitor, o pai registrou. Aí meu marido foi triste para casa, porque eu não aceitei abandonar o filho que eu tive do outro homem. Mas eu disse: espera, tive uma ideia. Eu fico com você e vamos criar nossos filhos, mas com uma condição: deixa eu dar esse bebê ao pai. Ele respondeu: não, de jeito nenhum, pois você vai saber onde está o bebê. E quando eu sair para trabalhar, você vai atrás do bebê e ter relação com o pai do bebê. Ou você vem comigo e deixa esse bebê aí, ou eu não aceito você com esse bebê. Aí senti tristeza e confusão ao mesmo tempo, pois não tive coragem de abandonar meu neném recém-nascido. Então trouxe meu bebê para casa, sem um centavo, pois o pai já tinha tomado todo o meu dinheiro para gastar com jogo. Aí botaram eu para fora da empresa, sem pagar nada, e eram irmãos dele, mas não tiveram consideração alguma. Deixaram eu passar sérias necessidades com o bebê no colo. Só que Deus teve misericórdia de mim.
Orei a Deus pedindo um emprego e consegui. E ele sempre atrás querendo todo o meu dinheiro. Eu dizia, não posso dar porque tenho que pagar aluguel, comprar comida para mim e o menino. Sofri muito, pois ele me humilhava, xingava de todos os nomes, mas ofereceu um trabalho. De trabalhar com ele todos os dias no carro, a gente saía para vender os cremes. Aí quando isso, ele foi morar com a terceira mulher que começou a maltratar meus filhos. Aí ele me ligou, venha ficar com seus filhos, pois não quero mais eles aqui. E o pai deles alugou uma casa pra gente morar porque eu disse que o dinheiro que eu ganhava com as vendas do creme não dava para pagar um aluguel. Nessa época, morei de favor com uma amiga que me acolheu, eu e meu filho. Ela tinha 3 filhos, cuidei dos 3 filhos dela, do meu filho pequeno, fazia comida, limpava a casa, dava banho na mãe dela, idosa. Ela nunca queria que eu fosse embora, mas meu marido me ligou dizendo que se eu não aceitasse cuidar e morar com eles, que eu ia embora dessa terceira mulher, pois não aguentava mais as brigas dentro de casa, era um verdadeiro inferno. Ele disse que eu ia morar com a mãe, pois não aguentava mais, só que os meninos apegados ao bairro já tinham feito várias amizades. Disseram, pai, deixa nós com a mãe, você paga o aluguel, pois não queremos ir morar com minha avó. Então eu vim para o mesmo bairro dele, morar com eles 2, com meu pequeno 3 filhos. Fiquei sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Eu não queria os 2 agora, estava eu cuidando de 3 e morando bem pertinho do meu marido, que assinei o divórcio sem o menor conhecimento das palavras de Deus. Mas o pai do pequeno disse, você agora está com 3, não tem jeito para você trabalhar vendendo creme junto comigo. Então coloquei o pequeno na creche e fui trabalhar com ele. Só que meus maiores sempre foram trabalhadores. Aí fizeram um lava-jato e começaram a ganhar dinheiro lavando carro, os 2 meninos. Vou precisar sair um pouco. E ficou começando a ganhar dinheiro. Continuaram as humilhações. E os meus meninos começaram a trabalhar e começaram a ser independentes. Aí conheci a Jesus. Mas mesmo assim continuaram as humilhações, as grosserias e não tinha paz. Viciada em sexo, toda hora queria. Aí me usava e na mesma hora ia embora. Eu chorava até que disse para ele, olha, a partir de hoje você não me usa mais. E ele respondeu, oxente, eu não te uso, eu te amo, disse ele. Eu disse, usa sim, porque não vem morar comigo. Não passa as festas de Dia da Mãe, nada você passa comigo. Ou você casa comigo ou nos separar. Aí ele insistia em ter sexo comigo, mas eu continuava fechada. Até que ele resolveu casar. Mas nunca me ajudou financeiramente, em nada, nem para o casamento. Aí levantei às 4 da madrugada, fui para a fila e dei entrada no meu segundo casamento sem conhecer a Jesus. Então chegou o dia do casamento, estávamos brigados como sempre, ele era muito grosseiro. Assinamos o casório e nisso nosso filho estava presente. Eu e o menino morávamos na casa da minha última patroa, desde que ele tinha 6 anos de idade. Ela assinou minha carteira com salário mínimo e todo mês ele vinha tomar dinheiro emprestado e nunca pagava e me tapava com o sexo. Aí ele nunca dormia comigo e nunca veio morar comigo porque a outra mulher dele me disse, olha, eu não tenho nada de sexo com ele há anos, mas ele me obedece, pois esfaqueio ele todo se ele ver ele com outra. Eu não sou feliz, pois ele também nunca será feliz, nem com você e nem com mulher nenhuma. Aí passei 7 anos morando com essa senhora, porque ela, muito idosa, e o meu marido morreu, o marido da idosa morreu, morava eu, ela e meu pequeno. Durante o dia, ela deixava eu sair para ir vender meus cremes de cabelo com um cara que tinha me casado, pensando que ele ia melhorar, tratar melhor, me botar dentro de uma casa que nada. Ele continuava era piorando, só queria sexo, somente sexo. Como não achava sexo em casa, já vinha pra cá direto, parecia um doente. Aí com 4 anos que estava com essa última patroa, aceitei Jesus depois de frequentar e apreciar várias igrejas. Eu era católica, gostava de casa, de candomblé, tudo que não presta. Eu estava perdida.
Aí comecei a sentir o desejo de estudar as escrituras, me matriculei para terminar meus estudos. À noite, mesmo morando na casa dessa senhora, comecei a ler a Bíblia, assistir pregações do pastor Paulo Júnior e outros. E comecei a me viciar em pregações e em igreja, sentia vontade de me batizar. Foi quando me olhei no espelho e senti nojo de minhas vestes. Senti nojo daquelas argolas, brinco, nojo daqueles bastões. Comecei a detestar aquelas blusas curtas, pulseiras, anéis, nojo de tudo. Aí tentei levar ele para a igreja. Ele, irredutível, não gosta das palavras de Deus, disse que estou me flagelando. Aí, de tanto estudar a Bíblia, tomei gosto pela palavra de Deus, porque queria me matar. Tentei várias vezes me jogar na altura, porque fiz de tudo para ele me amar, e ele não amou mulher nenhuma como iria me amar. Foi quando senti uma forte vontade de deixar ele ir. Comecei a sentir nojo dele, comecei a recusar o sexo dele, me sentia suja. Não deixava ele vir me pegar para me beijar, e ele ia logo tirando minhas roupas. Sentia algo me dizer: você é minha parte de agora, é minha a partir de agora. Não ficará mais com esse homem, porque ele não é seu marido. Desfaça esse casamento, porque você está em adultério. Seu marido é o Edson, aquele que você se casou primeiro. Comecei a sentir ciúmes quando vai ele com a outra, pois moram aqui pertinho, a 2 minutos de onde eu moro. Ela era minha amiga, pois não sentia ciúmes. Falava normalmente com ela, entrava na casa deles dois. A amiga não mais falava sempre com ela, quando encontrava na rua do mercado. Ela teve 2 cânceres, mas já está boa. Ela é maravilhosa, cuidou dele. E a tia dele ficou doente, e como o meu mais velho alugou aqui um depósito de ovo que vende farinha, polpas de frutas, cremosinho, ele sempre vem ver o filho. Então vi ele conversando sobre a doença da tia no ano de 2020. Aí me ofereci e perguntei: Edinho, vem cá, o que está acontecendo com a sua tia? Porque sempre fomos amigos e os parentes dele. Aí ele disse que sua tia estava muito mal e não tinha ninguém para ficar com ela. Eu já apaixonada por ele de novo, apaixonada pelo meu primeiro marido de novo, lógico, que me ofereci para cuidar da tia, até que ela teve alta e foi para casa. Continuei cuidando dela em casa. Fiquei 5 meses cuidando dela, pois minha patroa me mandou embora por causa dessa pandemia. E a tia dele percebeu o meu carinho por ela e depois de muitos anos perguntou: você ainda ama meu sobrinho? Aí comecei a chorar muito, pois as escamas dos meus olhos tinham caído e eu tinha acordado de um pesadelo e assumi que estava sentindo. Aí contei tudo para a tia, o que estava sentindo, só que contei na frente de uma amiga de confiança dela. Só que não sabia que ela era amiga também da mulher que estava com meu primeiro marido. Então ela foi e contou para a mulher que estava com meu marido que eu estava apaixonada por ele de novo. Ela se enfureceu comigo e como tinha e sempre teve meu zap, escreveu um monte de coisas me xingando, acabando com a minha vida, sendo ela crente também, pois me esculhambou todinha, mas eu nada respondi. Desse momento para o dia de hoje, nunca mais nos falamos. Ela tentou por várias vezes me xingar no meio da rua, mas eu sempre corri dela. Onde ela estava, eu saía de perto rápido, pois ela era barraqueira. Tem 57 anos, ele 51. Depois dela ter me xingado todo, ela me bloqueou. Desde então eu evito ver ela. Faço minha unha em um salão que ela alugou. A minha amiga fica embaixo da casa dela, que mora com ele, mas passa direto. Faço de conta que não estou vendo e tem sido assim até o dia de hoje. Mas isso que fiz criou ódio nos meus maus, que não fala comigo, tem ódio de mim. O pai do menor disse que não ia sustentar o filho. Sim, o menino ficou magro demais e coloquei ele na justiça para ele dar pensão, mas ele não quis dar de jeito nenhum. Ele vive em ir de guerra com a mesma criatura e ela dizia que não queria meu filho lá. Ele, com medo da polícia prender por falta da pensão alimentícia, levou o menino para ir morar com ele. Tem 2 meses que levou. Hoje meu filho menor mora com ele. E ela, pois estou desempregada e sem condições de criar ele, por isso deixei ele ir. Peço
Toda vez orações para Deus, para o Elton se libertar. Pois meu filho está de mal comigo, pois disse que nunca fui mãe, porque traiu o pai dele. Até hoje ele sofre com isso, pelo visto. Mas quero dizer para vocês, irmãs, que não é só homem que trai e abandona o lar. Eu também fiz isso. E dizia que não amava meu marido. E hoje o Espírito Santo me convenceu do meu erro. Agora estou completamente apaixonada pelo meu primeiro marido, com quem me casei com 19 anos. Não me perguntem como eu consegui sentir amor por ele. Pergunte a Deus, que me transformou. Deixei bebidas, farras, prostituições. Porque vida de sexo com vários homens é prostituição. Quando ele me traía, eu descontava e tinha sexo com outros. E senti vontade de desfazer esse segundo casamento. Até agora ele diz que estou maluca, porque acha que eu amo ele. Eu digo para ele que eu conheci Jesus. E ele me mostrou que o segundo casamento é pecado, é adultério. Se meu verdadeiro marido ainda está vivo. Avalie agora, meus irmãos, o estrago que é feito na vida de quem não vigia. Tem mais coisas. Isso é só um resumo da minha vida. Mas já chego. Acho que enchi já o saco de vocês demais, né? Mas eu falo uma coisa. Senti vontade mesmo de desfazer o segundo casamento. Porque não amo mais o meu marido, esse que eu casei em segundo. Não sinto nada por ele. E ainda deixei meu filho ir morar com ele, porque ele não queria dar pensão. E eu estou desempregada, mas hoje a única coisa que sinto por ele é desprezo e nojo da vida de prostituição que eu vivia do lado dele. Como está escrito em Ezequiel 36:31. Então vos lembrarei dos seus feitos, dos seus maus caminhos, que não foram bons, e sentirás nojo em vós mesmo das vossas iniquidades, das vossas abominações. E só isso que eu sinto nojo de mim, mesmo quando lembro dessas práticas que fazia contra o meu próprio corpo, que é o templo e morada do Espírito de Deus. Não já dei entrada no processo. Está demorando a sair por causa da pandemia. Tem 1 ano que fui procurar desfazer esse segundo casamento. Ainda ele mora, meu primeiro marido, ainda mora com a outra mulher há 13 anos. Está cego. É cristão. Ele diz que não sente mais nada por mim, mas não é isso que os olhos deles dizem. Mas estou orando e pedindo a Deus que Ele faça a vontade dEle, porque é boa, perfeita e agradável. E sobre a prostituição, eu prefiro mortificar minha carne, meu desejo de ter sexo. Às vezes, alguém me diz assim: olha, você ainda é tão bonita, tem que namorar, vai ficar sozinha. E se seu marido nunca voltar? Aí eu respondo em 1 Pedro 4, 1 e 2, que diz: durante o tempo que eu vivo na carne, não vivo mais vivo segundo a vontade de Deus. Porque já é bastante o tempo que eu vivi fazendo as coisas que não agradam a Deus. E assim, meus irmãos, eu errei, fiz, mas Deus me restaurou. E como eu voltei a amar o meu primeiro marido, eu creio que o meu marido também voltará a me amar. Porque Deus é o Deus do impossível.